Muito bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Eu sou o professor Osmar. Vou conduzir mais uma aula de matemática aqui para o 7º ano do ensino fundamental, anos finais. Hoje comigo, professora Viviane. Bom dia, Vivi. Bom dia, pessoal. Bem-vindos à nossa aula. Espero que vocês gostem. A nossa substituição aqui do professor titular, né? E aí eu vou começar já mandando um abraço aqui para o pessoal de Ubatuba, que está aqui, o professor Júlio, né? Da Escola Aureliana. E o pessoal já está perguntando por que as aulas não estão no repositório. Provavelmente está com um problema técnico. Essas aulas, acho que elas vão ser ainda até o final de semana disponibilizadas aí para vocês, tá? É isso aí? Sim. Beleza, então, tá? Viviane, vamos começar fazendo a leitura da habilidade da aula de hoje, né? E aí o que acontece? Nós terminamos aquela sequência do material Aprender Sempre. Mas veja, né? A gente só vai começar o segundo bimestre, tá? Lá dia 3 de maio. Então, nas aulas de matemática, a gente tem esse vácuo, vamos dizer assim, tá? De terça e de quarta-feira. Então, a equipe curricular encaixou essas habilidades para a gente trabalhar, né? Agora, nesses 2 dias, e a partir de segunda-feira, a gente começa a desenvolver uma nova sequência de atividades 2 ali do material Aprender Sempre. Então é isso, tudo bem? Mas é uma habilidade que contempla, tá aqui, o 7º ano, né? Então a gente vai trabalhar esse conceito, mais uma vez, né? Trabalhar essa ideia, né? De mínimo múltiplo comum, de múltiplos e divisores, que o pessoal já tem alguma, né? Ou já tem bastante noção, tá? Nosso diretor, tá? É o Rodrigo, hoje vai colocar aí a habilidade pra gente, tá? E do que ela trata? Resolver e elaborar problemas com números naturais, tá? Ainda os números naturais, envolvendo as noções de divisor e de múltiplo, podendo incluir máximo divisor comum ou mínimo múltiplo comum, por meio de estratégias diversas, sem a aplicação de algoritmos, né? Sem aquela aplicação de fórmulas e caminhos, né? Que sempre a matemática trabalha e que são importantes. Os objetos de conhecimento são múltiplos e divisores de um número natural, então a gente vai ficar nos números naturais hoje, tá? Primeira ideia aí é trabalhar, né? Mostrar para vocês um mapa conceitual, tá? Aqui, tá? A gente no centro temos os múltiplos de um número natural, tudo bem? Então a gente vai pensar no conjunto dos números naturais, tá? Então a gente vai pensar no 0, 1, o 2, o 3, o 4, né? E assim por diante, né? Algumas restrições para o 0, dependendo da situação que a gente vai desenvolver, mas a ideia é essa, né? Posicionar os múltiplos de um número natural. E aqui na sequência o que a gente tem, tá? A velha e boa tabuada, né? Não tem como escapar dela, né? Então, há muito tempo atrás o pessoal fala, professor, mas tabuada é difícil, como que a gente aprende? Hoje em dia, já existem N formas de você trabalhar e desenvolver a tabuada, né? Num clique mesmo, né? Você entra aí no computador, num aplicativo, então você tem tabuadas divertidas e N formas. No meu tempo não era assim, não. No meu tempo o negócio era meio na base da força, né? Como que você aprendeu tabuada? Eu sentava do lado do meu pai tomava tabuada. E aí o que acontece? Aquilo ali, ou você aprendia, não tinha muita escolha. Então hoje já tem muitos recursos, mas a tabuada continua sendo importante e fundamental. Uma vez eu vi um autor dizendo assim, dá para aprender tabuada, né? Desenvolvendo, é lógico, né? Você contextualizando, criando situações, mas tabuada ainda é uma daquelas coisas, né? Que a gente tem que guardar ali numa caixinha, tem que trabalhar desde pequenininho, né? Então a receita para você aprender tabuada, se você tem dificuldade, a gente sabe que tem, pessoal do 6º ano, quando eu trabalhava 6º ano, 7º, 8º, a gente caminhava ao longo desse percurso aí, e o segredo para aprender tabuada é não querer aprender tudo de uma vez. Esse é o segredo, tá? Então você começa gradativamente, aos poucos, e aí você vai perceber, que num determinado momento você já dominou ela. Não adianta querer aprender todas de uma vez. Começa com a do 2, aprendeu, vai do 3, do 5 e assim por diante nessa sequência. Quando você vê, poxa, estou dominando todas as tabuadas. Então eu friso a importância aqui de se aprender a tabuada, né, para as aulas de matemática. Muito importante. Na sequência ali, o que a gente tem, tá? Temos a ideia ali do 0, né? E o 0 ele será múltiplo de todo o número natural, né, Viviane? Tá? Tanto quando a gente vai lá desenvolver, né? Puxar ali, vamos dizer assim, né? Aqueles múltiplos de um número qualquer, o 0 sempre vai estar incluído, como a gente vai mostrar daqui a pouco para vocês, tá? Todo número é múltiplo de si mesmo, tá? A gente vai falar um pouquinho
sobre isso aí, né? Então, toda vez que você pega um número, multiplica ele por 1, tá? Na realidade, você encontra o próprio número. Tá? Então, 1, como ele é elemento neutro ali na multiplicação, a gente acaba trabalhando nesse conceito que todo número natural ele acaba sendo múltiplo de si mesmo. Tudo bem? E aí, na sequência, temos esse, né? Não menos famoso ali que a tabuada também, o mínimo múltiplo comum, que necessariamente depende dela. Tudo bem? Então, é essa a ideia, tá? O mínimo múltiplo muito trabalhado né? Em anos anteriores, tá? Com calma, com paciência, com jeito, tá? Tudo bem? Aí aqui o que a gente tem? A gente tem um mapa conceitual mandado lá pela professora, tá? Gabriela Fernanda Matheus dos Santos. Olha que legal, né, Viviane? Tá? Então a Gabriela ela mandou esse mapa conceitual que ela trabalha lá com os alunos dela. A Gabriela lá da Escola Estadual Professora Olga Shakur Fará, tá? Lá em Salesópolis, município de Salesópolis, estância turística, ali nasce o Rio Tietê, né? Município extremamente importante, né? Aqui para o estado de São Paulo, né? E o Rio Tietê, o nosso querido rio, quando chega aqui em São Paulo, já chega em condições, né, bem ruins, né? Mas a nascente lá do Rio Tietê, tá? O professor de Geografia trabalha isso, é lá em Salesópolis, no município de Salesópolis. Tá? Um abraço, pessoal de Salesópolis, que está sempre aqui com a gente, prestigiando as nossas aulas, tá? E aí o mapa conceitual que a Gabriela mandou, tá? Aqui no centro nós temos quem? Os múltiplos, tá? E a partir daqui nós temos algumas consequências, né? A própria questão do zero, tá? Ou seja, tá? O zero ele é múltiplo de todos os números, tá? Então, 1 vezes 0, 2 vezes 0, 3 vezes 0, ou seja, e às vezes o pessoal acaba esquecendo, né? Então, a tabuada do zero é perigosa, né? Ó, o Toninho, nosso câmera aqui, está concordando, tá? Então, é perigoso, tem que tomar cuidado com isso aí. Não é que você não saiba, né? Que você age quase que instintivamente, qualquer coisa vezes zero, você taca o número lá, não pode, tá? Pessoal do sétimo ano, tem que ficar esperto, tem que ficar ligeiro, tudo bem? Tá, a ideia de todo número inteiro é múltiplo dele mesmo, e para isso basta a gente fazer o produto, né? Se acostuma com essa palavra, produto, é uma palavra bastante comum em matemática, tá? Produto, resultado de uma multiplicação, tá? Por ele mesmo, tá? Então, esses aqui são os mais recorrentes, a questão do zero e a questão do 1, não pode, tá? Dar bobeira. E aí a gente tem aqui, né, as situações de exemplo, né? 2 vezes 0, 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3. Na prática, o que isso aqui implica, né? Na realidade, aqui a gente tem os múltiplos, tá? Que nada mais é que o quê? Que a própria tabuada, ok? Então, reitero aqui a importância dela. Perceba que aqui, ó, no mapa conceitual que a Gabriela mandou, a gente sempre vai começar pelo zero. Né? Como começa a tabuada? 2 vezes 1, 2... Não, começa com 0, tá bom? Aí você se habitua e não erra nunca mais. Pelo menos é essa a intenção. Tudo bem? Vamos aqui para baixo. Né? Os múltiplos são números que resultam da multiplicação de um número por outro. Né? A ideia é bem simples, né? Multiplicou alguma coisa por outro, não sei como é que está o tamanho da fonte aí, mas a ideia é essa. Toda vez que você multiplica algum valor por outro, você acaba encontrando o produto, né, de uma multiplicação. Então, esses dois números são múltiplos, que é a própria consequência dessa definição aqui, né? Quando a gente está falando de múltiplos, se um número é multiplicado por outro, então a divisão entre eles é exata, tá? Então, essa é a ideia, tá? Então, por exemplo, 6 é múltiplo de 3. Logo, 6 vezes 3, 6 dividido por 3 é igual a 2, tá? 6 dividido por 3 é igual a 2, portanto, temos aí resto zero, a famosa divisão exata. Tudo bem? Mapa conceitual, vou dar uma limpada aqui para vocês, né? Para dar uma melhora, mas é um caminho, né? São opções que a gente tem para seguir, mas são muitas informações, então a gente tem que ir com calma, né? Devagar. Acho que até eu tô correndo, né? Tô falando rápido, ainda não reclamar aí, não, Viviane? Não, mas o pessoal tá participando bastante. Tem gente de Sorocaba, Santo André, Leste 5, Ribeirão Pires, São Carlos. Ó, tem um recado aqui da professora, falou, gente, ainda dá tempo de mandar lição, quem ainda está atrasado pode postar suas lições, entregar aos seus professores. É verdade, tá? Essa semana aí, dia 30, se encerra o primeiro bimestre, é extremamente importante cumprir com as tarefas. Dá um gásinho aí, tá? E entrega as atividades, tudo bem? É só uma atividade por matéria, mas se você deixar acumular, vira um bolo gigante. Então, tem que tomar cuidado, tudo bem? Tá? Olha lá, Viana, vamos lá na sequência, tá? Múltiplos, tá? Quando multiplicamos dois números, podemos dizer que o resultado dessa multiplicação é um múltiplo. Então, por exemplo, o que a gente tem aqui? Ó, 15 vezes 3, sabemos que é 45.
Então, o que a gente pode afirmar? Que o 45 é múltiplo de 15, por quê? Tá? A gente vai fazer essa divisão, vai ter um resultado exato, resto zero, ou 45 é múltiplo de 3, tá? Se a gente pegar o 45 e dividir por 15, temos 3 e resto zero. Se pegarmos aí o 45 e dividirmos por 3, temos resultado 15 e resto zero. Portanto, a gente consegue afirmar que eles são múltiplos entre si. Tudo bem? E aqui a gente tem um exemplo clássico, né? Tá? Múltiplos de 2, ó, pessoal do 7º ano, né? Parece aquela aula simples, né? Mas ela é que dá os fundamentos, né? Ela que dá a base, né? Eu tinha uma pessoa que falava assim, eu não posso construir uma casa pelas colunas, eu tenho que começar pelo alicerce. Então, é isso. O que a gente faz, tá? Trabalha essa questão do alicerce, da base, o professor que está nos vendo aqui agora, eu muito em sala de aula, a gente insistia muito nessa questão de dar um alicerce sólido para esses alunos construírem conhecimento matemático. É extremamente importante. Tudo bem? Então, aqui a gente tem, às vezes parece simplório, né? Óbvio demais, mas a ideia é essa, né? É solidificar aquilo que você vai trabalhar, tá? Perceba aqui, ó, a gente começa pelo 0, tá? E aí vem aquela, né, tabuada maravilhosa que as criancinhas de 4 anos, né, já conseguem dominar. O professor de matemática é meio doido, né? Eu chego lá em casa e quero que minha filha saiba tabuar. Não é assim, né, Osmar? Calma. Devagar, tá? Então é assim, tá? Tudo tem seu tempo, vamos com calma, né? Então a ideia é essa mesmo, trabalhar aos pouquinhos, tudo bem? Então aqui a gente tem o 0, 2, o 4, o 6 e o 8. E essa questão da tabuada, né, do 2, né, ela é muito simples, né? E assim, eu sempre tive uma teoria, Viviane, tá? Por que a tabuada do 2 é mais fácil? Né? Porque está na nossa mão, né? Está no nosso corpo. Tá? E tem um livro que trabalha a história da invenção dos números, que trabalha justamente essa questão. Né? Ele associa conceitos matemáticos aos números que estão no nosso corpo. O 2 é um deles. Então é fácil trabalhar essa questão, o pessoal tem muita facilidade em assimilar, por exemplo, esses múltiplos, né, divisores do próprio 2 também, do 5, né, tem uma facilidade e a explicação está aqui, né, muito. Do 10 também, ó, tá aqui, ó, fácil. Então, tá no nosso corpo, é orgânico essa questão de algumas tabuadas, e aí a gente tem que aproveitar o embalo e trabalhar elas e conceituar os outros também, tá? O 12 já não é tão comum, né, a não ser pelo fato de se trabalhar a questão da dúzia, né? E aí, normalmente, o que acontece? A dúzia ela é uma unidade de medida muito comum no nosso cotidiano, tá? Então, por isso, a tabuada do 12 aqui, né? Os múltiplos do 12 são muito comuns, né? A gente vai normalmente até o 36, 48, mas ela segue aí também. Concorda, né, Viviane? Sim, os múltiplos, eles são infinitos, né? A Sem gente coloca dúvida. alguns, as tabuadas também são infinitas, tá? É bom que vocês se lembrem disso. A gente costuma fazer até o 10, mas tem a tabuada do 11, do 12 e assim vai. E é sempre uma sequência. Eu gosto dos números da tabuada do 2 porque todos são pares, né? Então é mais fácil da gente decorar. Todo mundo que é par tá lá na tabuadinha do 2. É legal, né? Tudo bem. Quando a gente fala em mínimo múltiplo comum, tá? Eu separaria aqui em 3 palavras. Mínimo, sinônimo de menor, pode ser? Tá? Múltiplo, né? Tá associado à questão da tabuada, né? Que a gente falou. E comum, né? Comum é o que está, né? Que se repete, né? Que está presente em mais de uma situação. É essa a ideia, né? Mínimo múltiplo comum. Tá? Lê com calma. Mínimo, menor, múltiplo, associado à tabuada, comum. Aparecem, ele é recorrente, aparece em mais de um, tá? Então, o que acontece? Quando a gente relaciona os múltiplos entre 2 números naturais, nós encontramos o menor comum entre eles, o menor número comum entre eles, tá? Sendo eles obrigatoriamente o quê? Diferente de 0, porque o 0 vai aparecer em todos, né? Então, o 0 vai ser múltiplo de todos os números. Então, aqui, ó, a gente descreveu o mínimo múltiplo comum entre o 5 e o 4. E aqui a gente vai analisar os múltiplos. Existem outros caminhos para chegar no mínimo múltiplo comum. Né? Mas lembra que a gente está fortalecendo o quê? A base, trabalhando esses conceitos, no caso aqui de múltiplos. Múltiplos de 5. Obrigatoriamente começamos com o 0 e a partir daqui vem essa
recorrência nessa sequência, né? Eu estou preparando uma aula de sequências para o 8º ano e essa é uma sequência muito conhecida, muito clássica, né? Que o padrão, a regularidade dela aqui, quem que é? Sempre de 5 sempre de 5 em 5, tá? Pronto, está descrita a tabuada dos 5, tá? Múltiplos de 4, a mesma situação, lembrando que sempre começa pelo 0, e aí o padrão, a regularidade, né, o aumento consecutivo, ele acaba sendo de 4 em 4. O que você observa? Vou dar uma limpada aqui, tá? O que você observa? Tanto na descrição dos dois valores múltiplos aqui, ó, o 0 aparece nos dois. Tá? Então, o 0 a gente não pode contar, né? Porque no caso aqui ele vai anular o valor quando você o multiplica. Aí vamos buscar o menor múltiplo comum aqui, ó. Viane, me ajuda aqui. O 5 é comum entre os dois múltiplos, entre o 5 e o 4? Não, né? Não, não. Tá. O 10 é comum? Não. Não. O 15? Não. Vamos baixar um pouco. O 4? Também não. 8? Não. 12? Não. 16? Não. E o 20? É. Opa! Então, o primeiro número comum aqui, ó, entre os múltiplos de 5 e o 4, quem que é? É o 20. Existem outros, tá? Existem outros no decorrer aí do desenvolvimento dos múltiplos, né? Se você quiser dar tabuada também. Mas o menor deles, à exceção do 0, quem que é, tá? É o número 20, ok? E aí a gente consegue descrever, no caso aqui, ó, que o mínimo, ó, o menor múltiplo comum, tá? Entre o 5 e o 4 é o famoso, né? Famoso MMC, é o número 20. Professor, é cansativo achar mínimo múltiplo comum, principalmente se você tiver mais valores, né? Vamos colocar aí, por exemplo, mais um 8, aí eu vou ter que descrever. Sim, tá? Mas a ideia é exatamente essa, né? Fortalecer esse conceito, a ideia dos múltiplos, para de repente, né, daqui a pouco você chegar num método mais eficiente, né, e mais rápido para você encontrar o mínimo múltiplo comum. Tudo bem? Existem outras estratégias, viu, Viviane? Tá? Tem professor falando aqui, repetindo, endossando aí, para você grifar, onde está dizendo que tem que tomar cuidado que o 0 é menor, mas ele não é o menor múltiplo comum, a gente tem que desconsiderar ele, Perfeito. Porque aparece em todos. É o pessoal aqui de Venceslau, né? Tem o pessoal aqui de Jaú, pessoal da Sul, todo mundo aqui participando. Obrigada, gente. Legal, né? Essa aula foi produzida aí pelo professor Jonas, ele gosta de trabalhar umas estratégias diferentes, né? E isso aqui ele já mostrou, né, em algumas situações também, né? No que consiste aí? A gente vai desenhar um retângulo de 5 por 4, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, tá? 1, 2, 3, 4, ok, construído o retângulo, tudo bem? E aí o que ele vai fazer, né? Ele vai traçar diagonais de maneira que todos os quadrados aqui, ó, perceba, deixa eu limpar, que todos os quadrados são cortados por uma diagonal. Tá? Então perceba aqui, ó, que não existe nenhum quadrado, tá, dentro dessa figura maior aqui, ó, que não foi cortado por diagonal. E aí o que a gente vai fazer? Vamos contar, tá, essas diagonais individuais de cada quadrado. Tá? Perceba aqui, ó, que ele não repete diagonal. Alguém vai dizer, mas tem duas diagonais dentro do quadrado. Tá? Sabemos disso. Só que acontece, ele só corta em uma, tá? Apenas uma diagonal. Então, ó, vamos contar, Viane? Bora. 1, 2, 3, 4, para facilitar. 5, 6. Ok? Para não esquecer nenhuma. 7, 8, tá? 9. Esqueci alguma? 9. Esqueci alguma, tá? 9. Embaixo, 10. Pronto, ok. Tem 10. Então, nós optamos aqui por essas que estão no sentido diagonal aqui. Tudo bem? Vamos trabalhar a outra diagonal aqui, ó. Então, vamos lá, tá? 10, 11, 12, 13, 14, ok? 15, 16, 17, ok? 18, 19 e 20. Tá ok? 20. Olha o que acontece aqui, ó. Na realidade, o que você conta? Você vai contar o contorno delas. Professor, aqui tem duas diagonais. Você não vai contar a diagonal, né? Você vai contar, nesse caso aqui, ó, essa linha, né, que traça ela aqui, né? Então, são essas estratégias aí. Mas o que a gente contou aí, esses cortes, tá? A quantidade de vezes que ele aparece, ou seja, o número 20, né, que é a mesma ideia lá do exercício anterior, tá?
Naturalmente, você pode trabalhar esse conceito, né, com quadrados menores. Acho que vai, acho não, tenho certeza que vai facilitar um pouco esse conceito. Mas a ideia é essa mesmo, né? Repetir e fazer novamente, né? Se quiser, ó, olha lá, aqui está aberto, tá? Sem nada. Aí, ó, se quiser, faz um printzinho aí, né? E usa ele como modelo para fazer essa brincadeira aí na sala de aula, né? E calcular outras diagonais, tá? Beleza? Então é isso, tudo bem? Olha lá na sequência, tá? Mínimo múltiplo comum entre 5 e 4, na realidade é o número 20, tá? E aqui a gente tem outro caminho, né? Veja como tem caminhos, né? Hoje eu só estou falando, né? Muitos caminhos, tá? Então, o que temos aí? A decomposição por fatores primos. Fatores primos, Viviane. Você lembra o que é um número primo? O pessoal do sétimo ano aí lembra o que é um número primo? Eu costumo falar que os números primos, eles não têm primos, ninguém. Eles só têm um irmão, né? É ele e o 1. É verdade, é interessante. Então, o que a gente tem aqui? Né? A gente tem a ideia do número primo, tá? Pensando assim, tá? O que é um número primo? Tecnicamente, é todo número que é divisível por 1 e por ele mesmo. Ah, professor, legal, tá. Então, o 4 é um número primo? Até aqui é. Por quê? Ó? Ele é divisível por 1 e por ele mesmo. Aí vem a conta. Mas, além de ser divisível por 1, tá? E por ele mesmo, ele também é divisível por quanto? Por 2. Então, o 4 ele não se caracteriza como sendo um número primo, tá? Então, é essa a ideia aqui que a gente vai desenvolver, tudo bem? Ah, professor, vamos pensar no número 7, ok? O 7 é primo? É divisível por 1? É. Opa, então 7 é divisível por 1. Legal. 7 é divisível por ele mesmo? Também, né? Todo número é divisível por 1 e por ele mesmo. Tá lindo, perfeito. Mais alguém? Não, né? Não tem. Então, é por isso que eu falo que ele só tem o irmão 1, né? Exatamente. Ele só tem 2 múltiplos, que é o 1 e ele mesmo, e pronto. Só aparece nessas tabuadas. Então, é essa realmente a ideia aqui. Então, essa decomposição aí por fatores primos, né? O pessoal gosta muito de trabalhar esse conceito e é importante. A gente usa esse modelinho aqui, tá ok? Mas, bom, então o que eu tenho? O 5 e o 4. A ordem importa? Não, pode colocar o 4 e o 5, não tem muitos problemas, tá? E a gente vai começar decompondo pelo primeiro valor primo, tá? Que é o 2. E, por coincidência, o único número primo que é par. Tudo bem? Então, aqui a gente vai fazer a divisão. Ora, 5 não é divisível por 2, não é divisível por 2 pensando no resto zero, tá ok? Então, a gente repete ele, tudo bem? E aí, vamos pensar assim, ó, 4 é divisível por 2? É, professor, resultado, 2, tudo bem? Continuamos ainda. Ainda existe a possibilidade de se dividir por 2? Sim. Então, eu vou lá e repito o 5 e executo a divisão. 2 dividido por 2 vai dar o número 1. Os professores trabalham bastante esse conceito em sala de aula, aí o pessoal gosta, né? Os alunos gostam muito de fazer essa divisão. Bom, chegou no 1, o que acontece? Esse 1 vai ser divisível por qualquer número. Então, o objetivo atingido em relação ao 4, né? Na decomposição dele. E aí vamos buscar a decomposição, né, desse 5, que só vai ser divisível por ele mesmo, no caso aqui. Então, 5 dividido por 5, portanto, temos aí o número 1, tá? A minha professora, né, ela sempre falava assim, ó, multiplica sempre de baixo para cima, porque você vai começar multiplicando sempre o maior vezes o menor, tá? Então, essa é uma regrinha, se você obedecer, né, a regularidade das divisões, tudo bem? Então, eu sempre, né, criei o hábito de multiplicar sempre de baixo para cima. 5 vezes 2, 10, 10 vezes 2, 20, portanto, encontramos aqui, ó, o mínimo múltiplo comum. Então, o que acontece? Aqui a gente desenvolveu, mostrou para vocês, né, muitos caminhos para se chegar no resultado, tá ok? E é essa exatamente a proposta aí, tá? Vai aparecer para vocês, ó, nosso diretor vai colocar, né, uma atividade, né, que na realidade o que acontece? É para a gente descrever os múltiplos de 18 e 24 e encontrar qual é o menor múltiplo comum entre eles. Tá? Já vamos colocar a resposta aí para vocês entenderem essa dinâmica? Olha lá, eu tenho um múltiplo de 18, perceba que o 0 vai aparecer tanto nos múltiplos de 18
quanto nos múltiplos de 24, e aí a gente vai descrever todos os múltiplos aqui, né? A ideia é até encontrar o menor múltiplo comum entre eles. Me ajuda aí, Viane. 18, comum aos dois? Não. 36? Não. 54? Não. Mas o 72, veja, ó, ele achou. aparece. Portanto, encontramos aí, tá? Olha lá, tá? Encontramos aí, tá? O 72, e aí você pode trabalhar pelo processo de quê? Da decomposição. Nada impede, faça. Se achar mais conveniente, para. Agora, qual é o método inviável? É o do quadrado. O do quadrado é impossível, não dá. Então, aquele método do quadrado, ele é o quê? Ele é ilustrativo para a gente compreender essa ideia, tá? Faça as atividades, faça os exercícios, pratique, assista a aula novamente. E é isso, tudo bem? Viane, a aula está acabando, obrigado. Obrigada, pessoal, até a próxima. Nosso diretor vai colocar o QR Code para vocês fazerem aquela análise, aqueles comentários. Obrigado e até a próxima.